Olá, amante do terror. No vídeo de hoje, eu vou lhes mostrar os 7 possíveis filhos do rei. 2 deles nós já temos plena certeza de quem são, mas e os outros 5? É o que vamos ver aqui hoje. E lembrando, são apenas suposições. Não se sabe se é isso ou não. Bom, o Rei Escarlate é uma das, se não a entidade mais poderosa e maligna que reside no universo SCP, e de acordo com a história, Rei Escarlate teve 7 esposas, e com essas mesmas teve 7 filhos, todos eles destinados a trazer destruição para essa terra. Para nós vermos quem são os 7 filhos, primeiro temos que analisar o texto em que mostra a origem do Rei Escarlate. O texto Dust and Blood, poeira e sangue. Mais especificamente, vamos analisar a parte onde descreve cada uma das 7 esposas e, por conseguinte, os 7 filhos, já que eles são parecidos com suas mães. É algo enigmático, mas vamos ver quem são os candidatos a filhos do Rei Escarlate. Começando com os 2 mais óbvios, e o primeiro eu vou deixar por último, pois é o mais contraditório. Mas, tirando esses 3, vai ser em uma ordem crescente. A 4ª noiva era Azieb. Ela era vasta e poderosa, e terrível de se ver, tomando a forma de uma grande besta. Seus filhos eram como ela, e não temiam nenhuma arma ou feitiço mágico, pois seus ferimentos estavam curados e suas peles impenetráveis. Seu selo era Ba, ira, pois por seu ódio, ela estava para sempre presa ao conflito. Com isso, estamos procurando por algo que seja poderoso, terrível de se ver, capaz de se regenerar, sempre contendo um grande ódio, e é uma grande besta. Aqui já ficou bem evidente sobre quem estamos falando. Estamos falando de SCP-682. Veja bem, ainda há o SCP-4715, uma grande besta também capaz de se regenerar. Porém, SCP-682 é mais poderoso que ele, contém um grande ódio dentro de si, e é importante saber que SCP-343 disse que não havia o criado, o que dá a nos entender que ele seja mesmo filho do Rei Escarlate. Agora, vamos para a próxima noiva. A 7ª noiva foi Ahabat. Ela era a menor e a mais fraca das 7, mas não foi totalmente destruída pelo rei e ficou horrorizada com seu estado. Seus filhos andavam sobre 2 pernas e eram poderosos caçadores e heróis. Ela os ensinava em segredo, na esperança que pudessem destruir os filhos de suas irmãs e derrubar o rei. Eles são poucos e falharam. Seu selo era Shokib, esperança, pois ela estava condenada a saber o que não poderia alcançar. Aqui estamos procurando por uma criatura que seja o mais fraco, herói, e a esperança que seja o único capaz de derrubar o rei. Bom, aqui estamos falando de SCP-999. Por quê? Porque ele é um herói. Tudo bem, ele até pode não ser um caçador e não andar sobre 2 pernas, porque ele não tem pernas. Porém, temos que levar em consideração que muitas coisas nesse texto são metafóricas, além de que ele é uma criança. Então, mais pra frente, ele pode sim adquirir todas essas características, além de um poder equivalente ao do Rei Escarlate. E um evento que reforça isso é o de quando o SCP-999 lutou contra SCP-682. Ele conseguiu fazer com que o lagarto indestrutível gargalhasse, ou seja, ele indiretamente o derrotou, mostrando um nível de poder equivalente a ele. A 2ª noiva era Agor. Um grande buraco se abriu em sua alma que ela não conseguia preencher. Então ela se desesperou e chorou. Ela gerou muitos filhos, e seus filhos criaram exércitos em uma maré impensada para seguir em frente e conquistar. Seu selo era Kifen, saudade, pois nem o rei
nem os seus filhos poderiam fornecer o que ela procurava. Aqui estamos falando de um SCP que é incrivelmente triste, que vive em uma profunda depressão e que, em um determinado momento, se desespera e chora, além de que faz parte de um exército que segue em frente e conquista. Este pode ser SCP-096, um SCP que vive em profunda tristeza e quando alguém olha o seu rosto, ele se desespera e chora e logo em seguida corre atrás dessa pessoa e a mata e nada impede o seu progresso, ou seja, ele segue e conquista. Eu sei, eu havia fornecido a teoria de que ele poderia ser um alquimista e etc. Porém, vocês têm que levar em consideração que aquilo é apenas uma teoria. E eu deixei isso bem claro todas as vezes em que eu citava essa possível origem. E nada impede dele realmente ter nascido nos Himalaias. Nada mesmo. Sem falar que se ele for realmente um dos filhos do Rei Escarlate, faria muito mais sentido ele ser imortal e ter uma gama tão alta de habilidades físicas. E na parte do exército, bom, se formos considerar se todos os SCPs que matam na verdade estão na guerra do Rei Escarlate contra a vida, então SCP-096 também está nessa guerra, ou seja, também está neste exército. A terceira noiva era Adestat. Ela tinha um grande ódio de suas irmãs e trouxe a ruína para tudo que ela inspecionou e blasfemava em solo sagrado. Seus filhos cavalgam para declarar o triunfo do rei, afogando os campos de batalha em sangue e cinzas, espalhando pestilência e medo em seu rastro. Seu selo era Rezhum, desolação, pois ela foi limpa e os sulcos de sua alma foram salgados. Eu sei que quando você ouviu a palavra pestilência, você já pensou no SCP-049, mas calma aí, não é bem assim. Aqui estamos falando de SCP-058. Ele é um coração bovino que possui 4 patas e tentáculos que servem tanto para atacar quanto para se locomover. Lógico que tem muito mais que isso, mas o que precisamos saber é que esse coração é incrivelmente perigoso. Um Classe Keter. Essa coisa tenta matar tudo que vê se mexendo. Ele até chegou a destruir 70% de uma cidade e matando um número desconhecido de civis, casando perfeitamente com a parte de seus filhos cavalgam para declarar o triunfo do rei, afogando os campos de batalha em sangue e cinzas, espalhando pestilência e medo em seu rastro. A quinta noiva era Anot. Ela tinha uma mente forte, embora o corpo fosse frágil. Seus filhos eram sábios nos caminhos da magia e criaram grande destruição, mas por conta do seu poder, o rei os aleijou, para que não se levantassem contra ele. Seu selo era Ner, falta, pois a sua sede e a sede de seus filhos nunca se apagavam. Algo ou alguém com um corpo frágil, no âmbito da magia, tende a ser incrivelmente poderoso. Este é um SCP que nós já vimos no vídeo do SCP-343, a SCP-239. Pense bem, ela tem o corpo frágil, por justamente ser uma garotinha de uns 7 ou 12 anos. Porém, ela tem simplesmente o poder de fazer com que tudo o que ela deseje vire realidade. Falando em outras palavras, essa garotinha tem o poder de manipular a realidade da forma que ela quiser. E isso, nas mãos de uma criança, poderia ser um caos. Tanto é que os funcionários da fundação a convenceram que ela era uma bruxa. Então, o quinto filho, que na verdade é filha, seria provavelmente a SCP-239. A sexta noiva foi Adelith. Ela não falou e manteve-se em segredo. Seus filhos podiam mudar de rosto e se mover sem serem vistos, e caminhar entre a criação desconhecida. Eles abriram caminhos entre os mundos e abriram caminho para a propagação da guerra. Seu selo era o Shag, escondido.
pois ela estava perdida nas sombras. Então um filho que pode mudar o seu rosto e nunca ser conhecido ou reconhecido. Há um SCP que tem literalmente o nome de O Desconhecido, o SCP-055, conhecido também como Anti-Meme. Ele é um SCP que ninguém sabe quem ou o que é, pois qualquer um que vá tentar desvendar acaba esquecendo momentos depois, antes mesmo de conseguir anotar qualquer coisa ou desenhar. A informação simplesmente vaza da mente. E resumindo, ninguém sabe o que ele é, o que faz, de onde veio, enfim, completamente desconhecido. Tudo bem, na descrição está falando sobre o filho supostamente conseguir abrir caminhos, o que pode ser interpretado como portais. Porém, o desconhecido é o desconhecido, então não temos a mínima ideia do que ele faz. Então, é perfeitamente plausível que ele possa fazer isso. E agora, finalmente... A primeira noiva foi Arivik. Ela era amada pelo rei, embora seus filhos fossem poucos. Por sua lealdade, seus filhos se tornaram mais sábios do que todos os outros e conheciam bem os caminhos da guerra. Pelas mãos, eles guiaram a guerra e levaram a vitória. Seu selo era Vaduk, domínio, pois assim como ela buscava o domínio, também era dominada. Bom, essa aqui é uma das mais complicadas até agora, por justamente a descrição ser muito vaga, e não temos certeza de quem pode ser. Vários SCPs já foram candidatos, como o SCP-035, SCP-169 e SCP-053, e a mais popular até agora foi a SCP-053. A SCP-053 foi uma das únicas coisas capazes de domar SCP-682, o que é incrível, principalmente na parte em que sabemos que ele é o quarto filho do Rei Escarlate, a Ira, e a Ira foi suprimida na presença da SCP-053. Porém, é apenas isso, pois o resto da descrição não se encaixa com nada. Mas eu tenho uma ideia de um outro SCP que poderia ser também, o SCP-1440, o Homem de Lugar Nenhum. Um SCP de origem totalmente desconhecida, porém muito sábio, e em uma entrevista pareceu conhecer as diversas coisas sobre os seus irmãos, que inclusive de um deles ele fala que ele nunca aparece e é desconhecido. Pois é, um SCP de origem desconhecida, que tem irmãos e é mais sábio do que eles, e de brinde, qualquer população humana ou objetos artificiais são destruídos em poucos dias com a sua presença, o que o torna um bom candidato a um possível primeiro filho do Rei Escarlate. E você, tem alguma ideia do que podem ser os filhos do Rei Escarlate baseado nessas descrições? Se sim, deixe nos comentários.